Então, meus irmãos, vamos pensar sobre isso. Nós estamos lendo aqui, né? Vamos ler aqui, ó, continua. 2 Coríntios 5, versículo de número 3, que fala sobre esse negócio da salvação. Ele está falando aqui, ó, mas ele não fala só que não, tem muitos textos que falam sobre isso. E aonde que fala sobre isso? Ó, aqui vou mostrar para vocês. Essa é uma coleção, sã doutrina. E como eu não estou mais viajando, irmãos, Deus me deu essa missão, que eu falei para vocês que era pesado. Sabe? Um belo dia, veio no meu coração, não suportarão a sã doutrina. O que é a sã doutrina? A sã doutrina é o conhecimento de Deus, de Cristo. Aí ele falou assim, então quero que você faça uma releitura e prepare uma coleção. Eu disse, você está brincando? Eu disse, senhor, olha os livros, as grossurinhas dos livros, de cada um. Olha. Ele disse, pois é, vai fazer. Meus irmãos, então eu comecei a estudar a sã doutrina. São 10 disciplinas. A mais importante delas é essa aqui, ó, é o pecado e a salvação. A doutrina do pecado e a doutrina da salvação. Como que você explica a doutrina do pecado? Onde nasceu o pecado? No céu. No ambiente celestial, entre os anjos. Foi lá que nasceu o pecado. E qual foi o primeiro pecado? Foi a agir por conta própria, de forma independente. Esse é o primeiro pecado. A essência do primeiro pecado é agir por conta própria. Quando Satanás, que era Lúcifer, portador de luz, achou que ele era bom, ele disse, eu sou bom, eu sou Deus, tem que me adorar. Quando ele achou isso, ele tirou a tomada, o plugue da tomada. Porque ele tinha luz, mas vinha de alguém essa luz. Vinha de Deus. Ele é a fonte da luz. Na Nova Jerusalém não vai ter luz, porque ele é a própria luz. Então, quando ele tira a tomada, aí ele percebe que ele não é Deus. Então é expulso do céu. Começa ali. Então, o primeiro pecado, Adão, mesma coisa, agir por conta própria. Porque quando o diabo apareceu e falou alguma coisa, o que ele tinha que falar? Ó, você espera um pouquinho que eu vou falar aqui com Deus, se ele é autorizado aí, porque ele já tinha falado para não tocar nesse negócio aí, né? A gente vai falar com ele, tá? Ele vai chegar mais ou menos na tardinha. Você espera um pouquinho. Fazer as coisas por conta própria dá errado, irmãos. Em tudo que você pode pensar. Não faça nada sem orar, sem pedir a direção de Deus. Ele sabe melhor do que você todas as coisas. O que é melhor para você, muito mais. Uma vez, irmãos, eu e minha esposa fomos para os Estados Unidos. Nós já fomos muitas vezes lá, mas essa vez foi especial. Porque Deus preparou muitas igrejas para nós ministrarmos na região nordeste dos Estados Unidos, que é a região Massachusetts, Nova York, Connecticut, esses lugares aí. Só igreja de brasileiros, viu? O missionário Edson Teixeira morava lá em New Jersey. E aí ele falou, Valtão, vem aqui que eu vou fazer uma agenda para você, vou abençoar você. Eu digo, maravilha. Mas só, irmãos, quando o avião levanta, voa assim, ó, que começa todo mundo, aí você já começa, estou em outro planeta. Ladies and gentlemen, welcome aboard. Aí você fala, e agora? É outro planeta. Eu passei um constrangimento horroroso lá, meus irmãos, que fez eu estudar 5 anos essa língua. Foi. Porque o Senhor, às vezes, não tem crescimento sem mudança. Não tem mudança sem dor, sem algum tipo de dor. Todos nós somos acomodados. Mas se você não se mexer, se não sair da zona de conforto, não vai crescer. Jesus está andando sobre as águas. Se é tu, manda eu ir ter. Aí Jesus disse, sou eu, Pedro, vem. Quando Pedro sai do barco, os outros tudo recua para dentro do barco. 11 recua, só um põe o pé para o lado de fora. Opa, ficou firme. 10 metros ele andou. Faltando 1 metro, o Satanás falou, aqui é fundo. 44 metros. Ele,
tirou os olhos de Jesus. Mas ele andou 10 metros. Tomou 3 caldos, porque Jesus toma 3 caldos, seu incrédulo. Aí, no terceiro caldo, pegou ele pela mão. O cara parece que está subindo degrau dentro da água. E volta agarradinho com Jesus andando sobre a água. Mas, irmãos, ele teve uma experiência. Os outros tudo recuou. Mas ele saiu da zona de conforto. Sabe, tem gente que quer ser muito usado por Deus, mas nunca assume nenhum compromisso com Ele. Não lê a Bíblia, não ora, não tem vida de oração. Como que você vai? Não faz um curso teológico. Não, meu irmão, você não vai sair do lugar. Tem que pagar o preço. Então, eu mudei o assunto completamente. Qual era o assunto? Nos Estados Unidos. Olha, o pastor está atento. Irmãos, nós fomos lá, eu e minha esposa, e foi uma grande maravilha. Sabe, pensa na época do inverno, com aquelas cidadezinhas todas cobertas de neve, a gente dentro de um trem especial, saindo de Nova York para Boston, uma viagem de 5 horas, passando naquela cidadezinha mais bonitinha, bem arrumadinha, sabe? E eu e ela dentro só que a gente não sabia falar inglês. Então os caras vinham e falavam... Podia participar de um monte de coisa, mas... Uma das primeiras viagens que nós fizemos, aconteceu uma situação horrorosa da mudança. Agora eu lembrei da mudança. E aí, sabe o que acontece? O voo atrasou, e quando chegou em Miami, tinha que fazer uma ponte, né? Aérea, pegar outro avião para Newark. Só que aí o avião que ia levar a gente já tinha ido, porque na imigração a Polícia Federal não tem pressa, não. Eles vão bem do jeito que eles quiserem. E aí demorou e a gente perdeu o voo. Só que aí a companhia já sabe disso. Então prepara outro. E aí veio um cara falando um portinhol muito ruim, dizendo que tinha outro voo, mas era para um aeroporto pertinho, era para LaGuardia. É bem pertinho de Newark. Falei, é pertinho? Ele disse, bem pertinho. 32 quilômetros, bem pertinho. Lá vai eu, todo inocente. Porque em Nova York tem 3 aeroportos grandes, LaGuardia, o de Newark e o de John F. Kennedy. E aí descemos lá, eu e essa moça. Quando descemos lá, eu falei, cadê o outro aeroporto? Aí a pessoa, não, é 32 quilômetros, tem que pegar um bus ou táxi. Aí eu falei, como assim? Primeiro que eu tive que procurar alguém para falar. Aí tinha uma senhorinha limpando o chão, falei, essa aí deve falar espanhol. Senhora, habla espanhol. Com esse portinhol horroroso. Ela disse, só um momentito. Ela chamou uma moça chamada Rosa. Ela fala inglês, espanhol, fala tudo. Aí a Rosa disse, tiene que pegar táxi. Eu disse, quanto táxi? $84. Eu digo, nossa, muito. Aí você pega bus. Quanto bus? $22. Disse, você melhorou. Né? Lá vai eu e ela. Ela falou com o motorista, entramos lá, e o que o bus ia fazer? Ia chegar no centro de Manhattan. Desce todo mundo, muda de ônibus, para ir para Newark, que é no estado de New Jersey, que é tudo pertinho. Mas ninguém falou essa parte. Aí, chegou o bus, parou, todo mundo desceu, eu e ela parados, sentados, olhando. Aí o motor... Aí eu falei assim, eu acho que ele está falando para descer, ver aquele discernimento, né? Descemos, a gente, com as malas, tudo calor da molesta, aquele negócio quente, e o paletó, porque você não tinha mais pôr, tem que ficar com aquele... E o povo tudo atravessou outra rua. Eu digo, vamos atrás do povo, vamos atrás. Aí estamos lá, agoniados, falei, e agora, o que vai ser, né? Parou outro bus, desceu um negão desse tamanho assim. Aí chegou e falou, eu digo, se lascou, e agora, o que eu vou falar? Jesus, não estou entendendo nada. O Espírito Santo falou no meu coração. Falou assim, diga assim para ele, American Airlines. Mas foi tão forte aquilo que eu entendi que era Deus.
Quando ele chegou, disse American Line. Ele disse, ok, man. Pegou a mala e tum, botou lá, e todo mundo entrou, e eu entrei também. Eu e ela. E ela indo para os prédios, e falando, eu digo, não é nada. Só fica aqui, Jesus, tem compaixão, guarda, Senhor. Você está num país estranho, gente, você não sabe. Quando chegou no aeroporto de Newark, ele, American Airlines, aí disse, é aqui, até para descer no guichê. Aí descemos, eu e ela correndo. Já estava no aeroporto certo. E aí, meus irmãos, liguei para o Edson, espera aí que daqui a pouco eu estou aí. Daquele jeitão dele. Quando eu entrei no carro do Edson, aí você relaxa. Aí a vozinha falou assim, captou a mensagem, filho? Eu disse, senhor. Quer outra vez? Eu digo, quer não, senhor. O que ele falou? Ele disse, eu quero que você estude a língua inglesa. Então, ele passou uma situação para eu ter uma situação difícil. Meus irmãos, eu estudei 5 anos. Então, eu não sei falar muito bem, mas eu entendo bastante coisa. Mas ler, eu leio tudo. Eu já li uma Bíblia inteirinha em inglês, completa. Então, gente, a pesquisa é feita na língua inglesa. E esse site que eu tenho, que eu passo para vocês, se vocês quiserem, é gratuito. É um site evangélico, cristão, para auxiliar os pastores e líderes mesmo. Então, lá você vai ter a Bíblia inteirinha para você pesquisar palavra por palavra, versículo por versículo, no original. E tem vários comentários. Sabe, você coloca um versículo, aparece aquele monte de comentário de pessoas confiáveis. Aí você lê e fala, gente, que coisa mais linda. Você pode pegar no Google mesmo, fazer o tradutor, né? Coloca ali, ó. E isso vai fazer com que você amplie mais o teu conhecimento. Bem, na segunda parte, quando nós viermos, vamos ter um coffee breakzinho. Nós vamos, então, fazer o primeiro estudo para vocês, que vocês todos já têm, primeiro estudo. Bom, esse daqui, Os Céus de Deus, eu já fiz a propaganda. A Escritura diz assim, ó, se você já ressuscitou com Cristo, pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são daqui da terra. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Então, se tem mandamento para a gente pensar no céu, por que não se fala mais sobre isso? Jesus disse, na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar. Essa palavra preparar quer dizer mais adornar, arrumar. Sabe, meus irmãos, como vai ser o corpo da ressurreição? Será que a gente vai comer alguma coisa no céu? Vai ter alimento? Eu quero que você mesmo analise. Tá certo? Então, esse material está lá para você. Esse daqui, igual eu falei para os irmãos, é a sã doutrina. Eu lutei para trazer para vocês o volume 4, mas não consegui. São 8 capítulos e eu estou no 7º. Não deu tempo. Eu queria muito trazer para vocês aqui, porque ele vai falar sobre os anjos e sobre o homem. Sabe, eu estou aprendendo muita coisa sobre o homem. Deus começa primeiro com o corpo, depois tem a alma, e só lá no finalzinho aparece o Espírito no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, Deus começa pelo Espírito, alma e corpo. Quando uma pessoa nasce de novo, nasce primeiro no Espírito, porque é o Espírito que é regenerado. É o homem interior que a Bíblia fala. Então, gente, é coisa demais. Por isso, se você tivesse que preferir alguma coisa para ver, esse da doutrina, eu trouxe os 3 volumes, mas tem poucas unidades. Esse aqui foi o primeiro que Deus pôs no meu coração, Visão Panorâmica das Escrituras. Essa é a Bíblia inteirinha, de Gênesis a Apocalipse. Então, eu pego todos os livros pensando quando foi escrito, qual é o tema principal, qual é a data, quem foi o autor, quais são os assuntos mais importantes e as pérolas. Como eu leio a Bíblia todos os dias, eu vou anotando as pérolas. Quais são as pérolas no livro de Gênesis? De Êxodo? Por exemplo, a gente não gosta muito de ler Levítico, mas Levítico é precioso, meus irmãos. Porque Deus não queria que as pessoas ficassem longe dele. Então ele falava, faz isso daqui, se arrepende, confessa e não fica longe de mim, não. Então, era uma forma que Deus criou da pessoa fazer o sacrifício e não ficar longe de Deus. Muito interessante. Então, esse aqui é o estudo panorâmico. O hermenêutica é para você aprender a interpretar corretamente. Esse aqui é para você aprender a fazer mensagens expositivas.
Eu explico passo a passo como fazer uma mensagem expositiva. Ela tem um contexto histórico, um contexto gramatical, um contexto... são vários contextos. E eu vou explicando para os irmãos como que é esses contextos, como você descobre para fazer uma mensagem expositiva. Ó, o curso para casais. Isso aqui é um curso que foi preparado para mestres, para pessoas que ensinam outros casais. Às vezes, você vai fazer isso no lar de uma pessoa. Sabe, aquele casal, você permite eu vir aqui com meu marido, com minha esposa, para a gente falar com você uma palavra por semana? Permito. Aí você vai ensinar, ó, vai cercar a pessoa. E chega no final, a pessoa diz, puxa, o que eu ia fazer da minha vida? Eu ia me separar. Então, isso aqui pode salvar uma família. Entre todas as áreas que você pensa sobre, o discipulado, o segredo. Ó, a vida financeira, meus irmãos, esse aqui é um curso de finanças. Não tem nada a ver com prosperidade, com nada disso. Tem a ver, sabe com o quê? Com educação financeira. São 3 pontos importantes. Primeiro, como que você ganha dinheiro? Trabalhando. Aí eu vou explicar que você tem que trabalhar no tempo e com o tempo. E se você faz alguma coisa que o seu salário não é suficiente, não é para trabalhar mais, é para você fazer outra coisa. Eu vou ensinar você a fazer isso. Como assim? Ah, mas a minha profissão? Então essa profissão sua não tá com nada. Você vai fazer outra coisa. Qual outra coisa? Aí que nós estamos chegando no ponto. Porque no Salmo 128, versículo 2 diz, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Mas você fala, olha, não estou conseguindo, esse trabalho está muito ruim, então vai mudar. Mas você é resistente à mudança, lembra que eu falei? Você é acomodado, eu também. Então Deus precisa mexer com você, para você sair do lugar. Então, primeiro, o trabalho. Segundo, a administração. Sabe quais são as 5 leis da economia? Eu ensino as 5 leis da economia. Primeira lei, nunca gaste mais do que você ganha. Mas você não sabe quanto está gastando, então eu vou ensinar você a fazer um exercíciozinho. Qual que é a terceira regra? A terceira regra é seja fiel a Deus. Às vezes você trabalha bem, ganha bem, administra bem, mas é infiel a Deus. Está aberta a brecha. Então, são 3 pontos importantes. É esse aqui. Gente, eu descobri que nós estamos nos últimos dias mesmo. Então, eu fiz a revista Fim dos Dias e coloquei mais estudo nesse daqui, tem mais conteúdo. Fim dos Dias. Versão brasileira. Espírito Santo. É o fim dos dias. O que vou fazer, Senhor? Estamos no fim dos dias. Então, intimidade com Deus. Se você reconhece, aproxima mais dele. A Bíblia diz, achegai-vos, e ele se chegará a vós. Depende mais de você. Então, fora isso, tem o livro para jovens que são solteiros, que vão se casar, primeiros conselhos para fazer um só casamento. Tem muita gente na igreja que não serve para casar. Como assim, pastor? Não é nascida de novo, não tem o Espírito Santo. Está ali por alguma coisa. Você precisa ser dirigido pelo Espírito. Não quer dizer que a pessoa frequenta a igreja que ela já é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não, está cheio de impostores dentro da igreja, que vieram por alguma razão. Então, eu vou ensinar os jovens aqui sobre namoro. E esse aqui, para quem já é casado, casamento é a prova de bala. Não, de bala não, de crise, né? Crise, são 10 tipos de crise que vêm sobre o casamento.